pessoas que falam pra você assim, não, eu durmo meia-noite, acordo 5 e tô aqui, ó, tô no meu melhor. Beleza. Você pode estar bem, mas você não tá no seu melhor, não. 40% da população brasileira sofre de algum distúrbio do sono. Grande parte dessa população nem sabe que tem algum distúrbio. A questão do sono é um problema de saúde pública. A gente tem trazido muitos conteúdos aqui, informações e dicas sobre essa questão. Mas o que muita gente negligencia é a relação da qualidade do sono influenciada pela qualidade da alimentação e dos hábitos alimentares e o quanto essas relações se cruzam, são interconectadas. Que a qualidade do sono também influencia na alimentação e nos resultados da saúde do dia a dia. Esse estudo é muito legal, mas antes deixa eu finalizar, né? É cafeína que superficializa o sono, benzodiazepínicos também, o Zolpidem, Rivotril e os seus análogos, né? Aquelas medicações que mimetizam, todas elas acarretam na superficialização do sono. Então a pessoa acorda indisposta no outro dia, normalmente, com a memória comprometida e com uma série de outras complicações. Outra questão é a questão comportamental, é o dormir tarde, dormir de madrugada, é o tempo curto de sono, despertares noturnos. Tudo isso compromete essa arquitetura funcional do sono, né? Então por isso é a existência desse padrão ouro de tratamento que é a higiene do sono, né? Que também estabelece horários para você dormir, horários para acordar. Que é importante que sejam regulares, né? Fundamental, porque é aquilo que eu falei, né? A acrofase do cortisol acontece às 7 horas da manhã. Se você passa desse tempo, aí você vai acordar sem cortisol, vai acordar, aí até esse cortisol subir novamente, é um problemão. Entendi. Seria interessante que a gente acordasse então ali um pouquinho antes das 7 da manhã? Por volta de 7, 8 horas da manhã ali, você estaria respeitando o seu ciclo circadiano, né? E dormir entre 9 e 10 horas da noite seria o ideal. Então, nessa fase você tem 8 horas de sono. Então, a recomendação para adultos é de 7 a 8 horas de sono. Mais do que isso pode ser prejudicial. Contudo, um adendo, para atletas, dormir entre 9 e 10, 11 horas é interessante para recuperação. Afinal de contas, existe uma maior demanda física, fisiológica. Precisa recuperar mais, né? Ele gasta mais. Justamente. Então, essas evidências, inclusive, são muito recentes, né? Então, as evidências científicas começaram a produzir materiais evidenciando isso que eu estou informando. Interessante. Você comentou do reloginho, eu uso por sinal, mas aí ele me mostra quantas horas de sono profundo eu tive. Qual que é o mínimo ideal? São 5 ciclos, portanto, nesses 5 ciclos você tem que ter essa fase profunda de sono em pelo menos 3. E essa fase profunda de sono em média de 1 hora por fase, né? Então você tem que ter pelo menos 3 horas de sono profundo por noite. Por noite. Né? E tem gente que não tá dormindo nem 3 horas inteiras por noite. Aí vira a noite estudando porque, sei lá, vai passar num concurso, na residência de medicina. Porque... E justamente, pode ser que acabe não passando por esse hábito inadequado, né? Sim. E um ponto relevante que você levantou aí, que eu gosto muito dessa evidência, porque retrata muito o que as pessoas falam e contesta com ciência, é o seguinte, né? O estudo pega um grupo grande de pessoas e subdivide em categorias, né? Uma categoria vai dormir 8 horas por noite, outra categoria 6, outra 3 e a outra não dorme. E no outro dia é aplicada uma prova de lógica, de matemática básica para esse público, né? E os grupos, eles têm uma resposta inversamente funcional. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais a pessoa dormiu nesse estudo, melhores foram os resultados nos testes. Enquanto que aqueles que dormiram menos tiveram uma resposta em declínio daquilo que seriam os testes, né? Só que o grupo de pessoas que dorme 6 horas por noite, antes de iniciar a prova, passa por um questionário por profissionais da área da saúde. E eles falam que estão tão bem quanto aqueles que dormiram 8. Então você pega esse grupo de pessoas que fala pra você assim, não, eu durmo meia-noite, acordo 5 e tô aqui, ó, tô no meu melhor. Beleza. Você pode estar bem, mas você não tá no seu melhor nunca. Você poderia estar melhor. Com certeza, com certeza.
Muito interessante, né? Com certeza. Você comentou que você ia falar de um estudo e aí você falou, deixa eu terminar aqui. Não, é esse mesmo. Esse tá. mesmo. Que subdivide em categorias, né? Entendi. O restante eu tava falando mais sobre fisiologia. Entendi. Não, legal. Realmente a gente negligencia demais. E falando sobre alimentação, a gente comentou sobre a cafeína e sobre a questão do horário e da quantidade do alimento ali à noite, o que isso influencia no meu sono, o que você pode orientar. O alimento de uma forma geral ou você tá falando propriamente da cafeína? Não, geral. O jantar, né, propriamente dito, ou o lanche da noite ali, até que horas quantas horas antes de dormir eu devo fazer e com relação à quantidade, o que isso influencia na qualidade do meu sono? A principal recomendação vai para um grupo específico de pessoas, que são aquelas que são portadoras de doença do refluxo gastroesofágico, né? Então, esse grupo de pessoas tem a recomendação de comer no máximo 1 hora antes de iniciar o sono. Então, esse grupo deve ter cautela. Os demais grupos não precisa se preocupar com relação a horários, né? O que mais importa ali realmente é a cafeína, que é um fator excitatório, né? Que pode prejudicar o sono. Entendi. O açúcar também, você diria? Que é bom dar uma reduzida ali antes de dormir ou não? O açúcar não, por não se tratar de uma substância excitatória do sistema nervoso, né? Então, essas substâncias excitatórias são aquelas que liberam uma descarga de noradrenalina, né? Então, por exemplo, quando você toma uma cafeína, além dela inibir os receptores de adenosina, inibir aquilo que é uma história complexa. É inibir aquilo que inibe o nosso cérebro, que a adenosina inibe o nosso cérebro de funcionar. Então você inibe o inibidor com a cafeína, portanto ela é excitatória, e a cafeína, quando você ingere, ela também libera uma carga de noradrenalina, que é o que estimula de fato o nosso cérebro. E o açúcar, muito embora ele dê energia para o organismo, essa energia não é uma energia excitatória. Entendi. Né? É o que, por exemplo, muita gente confunde quando vai tomar um suplemento, tipo da betalanina. A betalanina, ela pinica, não sei se você já tomou. Não. Pinica muito o corpo. Toma e pinica muito. E todo mundo acha que essa a gente chama na ciência de parestesia. Todo mundo acha que essa parestesia é estimulatória. Não é. Não é. É só uma resposta nervosa, é natural. São os nervos do corpo respondendo. Então, assim, existem hoje no mercado muitas substâncias alternativas da cafeína para servir como pré-treino. Exemplo, uma mistura de betalanina, uma mistura de taurina. Enfim, são componentes citrulina, são componentes que aumentam a performance e desempenho sem interferir no sono para quem treina à noite, por exemplo. Interessante. Algum outro alimento que a gente deve evitar ali perto nas horas antes de dormir? Aí entram mais aqueles que a gente pode favorecer o consumo, né? Que a gente pode reforçar o consumo. Que é o kiwi, é muito interessante, porque ele tem fitomoléculas que mimetizam a melatonina. Tem isso, hoje o nutricionista também pode prescrever melatonina, que é um hormônio. Esse hormônio normalmente é encontrado na farmácia em gotas, e a recomendação é o uso de 0,21 miligramas por noite, muito diferente do que a gente vê no mercado, o mercado wellness, né? Que a pessoa chega, a prescrição do médico tem 10 miligramas de melatonina antes de dormir. 10 miligramas é 100 vezes mais do que 0,21 miligramas. Então, assim, a pessoa tem um super estímulo de hormônio. O que acontece nesse caso é o contrário. Em vez da pessoa ter um sono reparador, ela tem um sono agitado. Então, tem que ter esse cuidado da dosagem também. Então, melatonina, o kiwi é interessante. L-teanina também é interessante. E o que é isso? É um suplemento. L-teanina, L-triptofano. Alguns chás também são interessantes para induzir o sono. Camomila, que é Matricaria recutita, mulungu, enfim. Esses compostos todos vão induzir o sono de forma positiva, diferente do Rivotril, que vai me fazer dormir, mas não me fazer descansar. A melatonina já vai me levar ao sono, mas vai me fazer descansar. Perfeito, porque ela é necessária à iniciação do sono, né? O benzodiazepínico, na verdade, é como se fosse um apagão mesmo. Tudo apaga ali e não entra no sono profundo. Seu cérebro não vai fazer a limpeza da noite, né? Isso. A melatonina, por via contrária, vai fazer com que a arquitetura do sono funcione melhor ainda. Entendi. Muito interessante. Só que tem que tomar cuidado com a dose. Tem que tomar cuidado com a dose. Que é 0,21. Dose. Normalmente um adulto ali de 70 quilos, 70, 80 quilos, 0,21. Na realidade, para público geral.
tá? Para público geral, desde adolescentes a idosos. 0,21 miligramas é o que... Você lembra que eu falei sobre o trato retino dos olhos, hipotalâmico do cérebro, núcleo supraquiasmático é onde encontra a glândula pineal. Essa glândula pineal no cérebro, ela é responsável por secretar melatonina. E ela secreta por noite exatamente 0,21 miligramas. Por isso essa dose é importante. Entendi. E aí se você toma para mais, o que acontece é um sono agitado. O sono, ele vai mais pro sono REM do que o sono profundo. É o sono que você sonha mais, é o sonho mais vívido. Entendi. E esses recursos, né? O chá, a melatonina, eu devo tomar quanto tempo ali antes de dormir? 30 minutos antes é interessante. É interessante. Legal. E é muito bom, eu uso muito para quem tem o tempo de latência do sono comprometido. Que é aquela insônia, né? A pessoa que demora para dormir e que normalmente eu vejo lá em casa, normalmente estou com insônia, o que eu vou fazer? Vou rolar a tela do celular. E isso é um baita problema. E aí eu vou piorar aquela insônia, né? Isso, porque é justamente pela melatonina, porque quando você expõe a telas luminosas, a unidade de mensuração de luz é lux, né? Então uma tela dessa aqui emite mais ou menos 500 lux, né? O celular, mais ou menos a mesma coisa, é o que a gente chama de luz azul, né? E concentrado ali no seu olho. Isso, e aí ela interfere nesse trato retina hipotalâmico núcleo supraquiasmático, diminuindo a produção de melatonina, né? Agora, eu falei sobre a luz e olha como é interessante, né? E o outro ponto é verdadeiro. Muito importante que quando você acorda, quando você desperta, você tem que se expor à luz do dia solar. Porque um celular que a gente falou que é prejudicial, libera 300 lux, né? Unidade medida, 300, 500 lux. O sol, dias ensolarados, são 20 mil lux. Então, só de você se expor ao sol, você acorda. Interessante. Eu já tinha ouvido essa dica e eu tento fazer, mas eu fico em dúvida se é efetivo. Porque eu basicamente, acho que você simbolizou isso daí, eu basicamente abro a janela e chego com a cara na janela ali, olho pro sol alguns instantes. Já é o suficiente? É o suficiente. Legal. Tem que ser assim. Eu achava que tinha que caminhar por alguns minutos, não. Até que caminhar é melhor ainda, com porque certeza, você vai ativar o seu mecanismo como um todo, né? Mas essa exposição à luz é muito importante, mesmo que o dia esteja nublado, porque o dia nublado ainda libera muita lux. Esse lux, unidade de medida, você vai ter ali em dias nublados 10 mil, 5 mil unidades, a depender da situação do dia, né? Entendi. Então, mesmo que o dia esteja nublado, tem que se expor. Então, é importantíssimo para acordar. Perfeito. Você comentou sobre os alimentos na parte da noite. Tem muita gente que fala de tomar um leite quente também, ou é mito? Entra mais num campo de comfort food, né? Que é aquilo que eu já experienciei previamente, eu faço e, portanto, eu tenho aquele resultado. Uma coisa que funciona muito também para induzir o sono de forma aprimorada, né? É tomar um banho quente. Isso tem evidência científica que funciona, que é real, né? Então, à medida que você toma um banho quente ali 30 minutos antes de iniciar o sono, a tendência é reduzir esse tempo de latência do sono. Perfeito. Alguma outra dica, além de todas essas, para ajudar na qualidade do sono? Na qualidade do sono, em se tratando de benefícios, é isso, né? E num outro campo, pensando em como essa disrupção do sono pode impactar na qualidade de vida da pessoa, a gente tem que afirmar sobre aquele mecanismo de resposta recompensatória, né? Então, por você diminuir essa resposta recompensatória através de um sono inadequado, no outro dia você vai ter comportamentos que favorecem um consumo hedônico, né? Que é a busca por recompensa. Então, você busca por recompensa na alimentação, você vai querer um chocolate que é rico em açúcar e gordura. E por isso, portanto, a tendência é o acúmulo de gordura. Acumulando gordura, você pode culminar, por exemplo, um paciente obeso com o curso de uma doença que é a apneia obstrutiva do sono, o que também é péssimo para a qualidade do sono. Né? Chegando nesse ponto, eu ia te perguntar também como o plano alimentar pode auxiliar no tratamento dessas doenças, da apneia do sono. E depois também a gente fala da insônia. Sobre a apneia do sono, é fundamental que o indivíduo venha a rescindir, levar à remissão o custo da obesidade, né? Perder peso. Então, perder peso é muito importante no cenário de apneia obstrutiva do sono, né? Então, você melhora muito o que é o trato respiratório daquele indivíduo. Respeitar todos esses padrões de higiene do sono para que tenha uma qualidade de sono legal.
E ainda sobre nutrição e comportamento, é importante destacar aqui, dar ênfase, que a nutrição ela vai muito além do que propriamente a dieta. Então, quando você faz dieta ou quando você treina, você começa a aprender a ter disciplina e rotina. Então, a rotina ela é indispensável para uma boa vida, no meu ponto de vista. Por quê? Porque você começa a antecipar aquilo que é a resposta que vai vir. Então, você começa a controlar muito do fator do estresse. Então, essa rotina ela é muito importante. Então, você pega um paciente que está todo descontrolado, deixa de almoçar, come uma batata chips e coloca ele para almoçar, coloca ele para respeitar horários, você vai vendo que outras esferas da vida, esferas pessoais vão melhorando. Todo um ecossistema do nosso corpo que começa a funcionar melhor, né? Exatamente. Com certeza. Nos casos que você já acompanhou, você já teve algum caso com relação ao sono especificamente, ou a apneia do sono, que você viu claramente assim, o exemplo da relação, alimentação e o distúrbio do sono? Muitos casos acontecem uma melhora significativa à medida em que eu entro com uma proposta terapêutica. Por quê? Porque eu uso muito isso no meu modelo de atendimento e reforço para os nutricionistas que estão me escutando. Todos os meus mentorados eu falo isso, que a consulta nutricional ela tem que ir muito além do que o plano. Então, na nossa semiologia, na nossa análise de sinais e sintomas, é importante perguntar para o paciente que horas dorme, que horas acorda, se desperta ao longo da noite, se tem problemas com insônia, para quê? Para começar a cursar com intervenções. E aí você já libera ali um PDF bacana para o paciente com as propostas de tratamento em relação à higiene do sono. Você libera para o paciente ali um recurso manipulado que vai dar apoio, libera para o paciente toda a estrutura dietética que vai controlar o estresse mediante ao controle de rotina. Então, falo isso para os meus mentorandos sempre. Vão muito além do que aquilo que é os muros da universidade, né? Muito importante buscar esses pontos. Com certeza. E olhar o indivíduo, né, o paciente como um todo, né? Não só na sua especialidade ali de fato, né? Olhar ele de uma forma mais ampla. De uma forma holística, né? Isso também combina com muitos outros problemas, por exemplo, o transtorno depressivo maior, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, o psicólogo, para mim, a primeira pergunta que tem que ter na anamnese ali do paciente é: como você está dormindo? Porque quantas pessoas não tem que falam para você: nossa, eu estou muito depressiva, estou chateado com uma série de coisas, não estou encontrando um propósito. E aí você vai ver o sono da pessoa está todo disruptado, todo atrapalhado. Então, não quero dizer que é 100% devido ao sono, mas que existe a necessidade desse cuidado. De olhar para isso, né? Exatamente. Uma última dúvida que eu tenho sobre a questão da água. Porque às vezes muita gente fala que meu sono, eu não vou beber água de noite não, para eu não acordar de noite para fazer xixi e atrapalhar meu sono. Essa é uma recomendação que eu faço, inclusive. Eu peço para o paciente, principalmente o paciente que tem uma hidratação muito grande, eu fiz todo o ciclo olímpico de um paciente, que é o Guilherme Schmidt, né? Ele competiu nas Olimpíadas, agora de Paris, né? E por ser um atleta de performance significativa e um atleta de combate varia muito peso, ele pesava 89 e no dia da competição ele estava com 81, com 5% de gordura. Nossa. Então ele perdia muito peso e em certas temporadas ele estava consumindo 8 litros de água por dia, né? Então eu solicitava para ele, sugeria que ele consumisse a maior parte dessa hidratação no período diurno, né? Período da manhã, para não interferir realmente no sono, senão desperta muito. Entendi. Então é bom evitar ali 1 hora antes, talvez? Não precisa evitar 100%, mas sempre respeitar um declínio ali ao longo do dia, né? Toma mais de manhã, vai reduzindo isso. Na parte da noite. E vai também entendendo que existe muito da individualidade biológica, né? Cada um tem uma resposta. Tem gente que bebe muita água e nem vai no banheiro. Então, é entender isso, entender qual é o melhor cenário para você especificamente. Com certeza. E alguma mensagem final que você deixaria para o público? É importante aqui destacar a busca por profissionais que respeitam a prática baseada em evidências, novamente, porque a evidência científica é o que vai dar a direção, o norte adequado para o tratamento. E em relação ao sono, lembrar que, muito embora você queira ser um paciente de performance, seja performance cognitiva ou performance física,
que você leve em consideração a qualidade do seu sono. Afinal de contas, você tendo um sono comprometido, você compromete também outros domínios, desde o domínio cognitivo ao domínio físico. Portanto, se você pretende ter alta performance, você precisa de um controle do sono adequado. Com certeza. Muito obrigada. Contribuiu demais aqui com a gente. Acho que muitas dicas, né, para ampliar nosso conhecimento e nosso cuidado com a saúde, né, que é o que a gente mais precisa ter essa consciência, né, de que a gente precisa olhar para a gente mesmo, né, no dia a dia. Justamente. Muito obrigada. E você continue acompanhando o CMOScast para ter mais conteúdos, mais dicas, informações sobre tecnologia, saúde e a troca entre os profissionais da saúde das diversas áreas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado a você.